Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de O Livro dos Espíritos. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, às 20 horas, e nós estamos, por conta da pandemia, fazendo o nosso estudo devido ao distanciamento social aqui com vídeos gravados na internet. Hoje nós vamos falar das questões número 88 até a questão número 99. Eu gosto sempre de dar uma olhada novamente lá no índice do Livro dos Espíritos para a gente lembrar dessa obra tão importante, né? Dentro da doutrina espírita, dentro da codificação espírita. Então, o Livro dos Espíritos ele é composto por 4 livros, 4 partes. A primeira parte, que é das causas primárias, já foi toda estudada nesse curso. Nós estamos agora no livro segundo, ou segunda parte, que se intitula Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no primeiro capítulo da segunda parte. Só lembrando, a primeira parte ela é composta de 4 capítulos. A segunda parte, que nós estamos no primeiro capítulo, ela é composta de 11 capítulos. A terceira parte do Livro dos Espíritos é a parte que fala das leis morais e é composta por 12 capítulos. E, finalmente, a quarta parte, ou o quarto livro, das esperanças e consolações. Essa parte ela é constituída por 2 capítulos e mais a conclusão. Então, como a gente comentou, nós estamos na segunda parte, ou no livro segundo, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Estamos no primeiro capítulo dos espíritos, é o título, e a nossa questão 88 inicia o item que se chama Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Então, vamos primeiro falar sobre esse título. Forma é com relação ao formato, como que a gente entende, ou como o Espírito de Verdade, que é a pleiade de espíritos que auxiliou Kardec, que trouxe a codificação espírita. Então, é a forma, como que é isso? E ubiquidade, o que seria ubiquidade? É a característica daquilo que está praticamente em todos os lugares. Cabe ressaltar, toda vez que nós falamos em espírito, que nós somos espíritos. Então, quando nós dizemos assim, eu tenho um espírito, a gente até comentou isso na aula passada, né? Não seria a maneira mais correta de abordar. Na verdade, somos espíritos. Então, aqui, o Kardec questionou o espírito de verdade, aquele conjunto de espíritos que estava trabalhando ali na codificação da doutrina espírita. Como é que é? Porque quando se fala de espíritos, nós estamos falando de nós, espíritos desencarnados, sem o corpo físico. Porque a nossa forma aqui, enquanto encarnados, nós conhecemos bem. Então, nós vamos falar aqui de como que é a forma dos espíritos quando desencarnam. Então, nós começamos na questão número 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E responde o Espírito de Verdade: para vocês, não. Para nós, espíritos desencarnados, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então, o Espírito de Verdade está dizendo o seguinte, que o espírito, princípio inteligente do universo, que a gente viu lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, nos elementos gerais do universo, a gente vai perceber que o espírito, ele em si não tem uma forma definida. Porque para o nosso estágio de entendimento, ele não tem. Os espíritos mais desenvolvidos, eles têm uma maneira de reconhecer. A questão número 88, ela tem uma subpergunta. O Kardec pergunta, essa chama, essa centelha, tem cor? E respondem os espíritos. Tem uma coloração que para vocês encarnados vai do colorido escuro e opaco até uma cor brilhante, qual a do rubi,
conforme o espírito é mais ou menos puro. E vem um comentário do Kardec. Representam-se os gênios com uma chama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Inteligência que é um atributo do espírito, que é um atributo nosso, não é? Questão número 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E o espírito de verdade responde: sim, gastam, mas eles podem fazê-lo na rapidez do pensamento. Por mais que a gente imagine que o pensamento é algo instantâneo, não é. Uma fração de tempo decorre entre a gente pensar uma coisa e outra. E eles dizem que o nosso deslocamento, ele pode ser tão rápido que numa fração, na rapidez do pensamento. Aí o Kardec pergunta na 89A, faz uma subpergunta. O pensamento não é a própria alma que se transporta? E o espírito de verdade responde: o pensamento é um atributo, é uma qualidade do espírito, princípio inteligente do universo. O espírito pensa, ele tem a possibilidade de pensar. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma, caso ela tenha condições, caso ela tenha adiantamento, caso ela tenha conhecimento para isso, ali ela vai estar, pois que é a alma quem pensa. Então, de tal forma que, à medida que nós desencarnarmos e tivermos o conhecimento, os esclarecimentos necessários, nós poderemos nos deslocar com muita rapidez, não é? A rapidez do pensamento. A questão número 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Ou seja, ele tem noção, como nós dizemos, por exemplo, eu vou sair daqui e vou até São Paulo. Qual que é a distância? Não é? Eu vou sair daqui e vou até no outro bairro. Quanto tempo vou levar? Qual é a distância? Então, o Kardec falou, já que pode ser nessa rapidez do pensamento, eles têm noção dessa distância? E o espírito de verdade responde, dá-se uma coisa e a outra coisa também. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então já deu para perceber por essas 3 perguntas que a maneira como nós vamos vivenciar, nos deslocar, vai depender no plano espiritual do tanto de conhecimento e do tanto de adiantamento que a gente vai ter, não é verdade? Então, vai depender de nós conhecermos as técnicas, de dominarmos as técnicas para nos transportarmos e tudo mais, tá certo? Nós vamos agora dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com o segundo vídeo. Até já!